uma garrafa de café, um inalador, um secador de cabelo bem antigo e tantos outros materiais que iriam para o lixo e que nas mãos de um empresário do ramo de iluminação ganham nova função e viram lustres ecológicos que cada vez mais conquistam uma clientela exigente. Negócio que o Ser Empreendedor mostra no programa que começa agora. Um shape de skate rachado, 2 latas de tinta spray usadas que iriam para o lixo, mas que na mão do Oswaldo ganham uma nova função. Esta oficina, que fica na casa dele, é o local em que tudo se transforma em luminárias, arandelas, pendentes e lustres com formas inovadoras, reutilizando produtos e materiais que não serviam mais. O empreendedor, que já atua há anos no atacado de iluminação, fala como encontrou no reciclável um novo nicho de mercado. Numa crise que a gente teve na nossa nação, eu comecei a despertar para outros tipos de matéria-prima, né, um pouco mais em conta do que a gente estava acostumado a trabalhar. E foi aí que eu comecei a olhar para os objetos que estavam jogados, para lixo, para peças recicladas, né? E nasceu esse desejo de começar a fazer peças únicas, né? Peças inusitadas com objetos mais sustentáveis, né? Foi achado objetos que eu achei na rua, em ecopontos, né, em brechós, em todas essas áreas que tem esses descartes de objetos que para algumas pessoas não tem mais uso. A experiência em todos os setores do mercado de iluminação foi primordial para essa decisão. Desde que eu nasci, o meu pai já trabalha nesse ramo de iluminação, então eu passei por todos os setores, passei para o varejo, trabalhei muito tempo em loja de varejo, trabalhei na parte de instalação e depois fui para a fabricação. Né? E depois da fabricação a gente foi para o atacado. Então, no atacado a gente busca muita coisa, muita matéria-prima em São Paulo, né? Algumas coisas a gente monta aqui e depois a gente distribui. Então, nessa situação de buscar, por exemplo, vidros mesmo, né? Vidros ninguém consegue fabricar a não ser as grandes empresas. Só que esse material depois que foi fechada uma empresa muito famosa em São Paulo, ficou um objeto muito difícil de conseguir, né? E as empresas que começaram a fazer foram uma qualidade muito inferior ao que existia no mercado. Então a gente tem muita dificuldade de encontrar matéria boa, né, aqui no Brasil. E é aí que você falou, é a hora de eu tentar partir para um outro lado. Sim, foi aí que eu comecei a ter um olho diferente para aquilo que eu via na rua, né? Que eu via muita coisa jogada, muito descarte, né? E como eu tenho uma veia artística, sempre desenhei, sempre gostei de criar alguma coisa, então talvez essa mente criativa ela me despertou para essa necessidade ou para essa veia, né? De peças inusitadas, né? Com objetos reciclados. Com a decisão, o processo criativo de produção levou um tempo para que as peças ficassem do jeito que ele queria. Quando eu tive esse insight de fazer esse tipo de material, eu comecei a arrecadar tudo aquilo que eu via na rua, né, tudo aquilo que eu achava, fui fazendo peças e deixando guardada. Então, quando vinha amigos, parentes, né, ou alguns clientes, eu ia mostrando para ver se realmente aquilo lá ia ter um agrado do público, né, porque às vezes poderia ser uma ideia minha, mas talvez não ia agradar. Né, e todo mundo foi elogiando os trabalhos. E assim, no começo só coisa péssima mesmo, né? Só coisas bem estranhas mesmo, mas já foi criando, já foi despertando algo nas pessoas. Então eu fiquei mais ou menos um ano, né, captando materiais, né, por ferro velho, né, por ecopontos, por todos os lugares que eu passava, já sempre com o olho atento àquilo que estava como descarte, mas que para mim poderia gerar alguma peça. Então, assim, o interessante é que quando eu olho alguma peça jogada, eu já consigo imaginar o que eu posso criar com aquilo. Então, isso foi legal. Então, às vezes, tem coisas que eu olho e falo, poxa, isso dá para fazer uma abajur, ou uma arandela, ou uma luminária. Então, com isso, eu fui trazendo muitos objetos, né? Inclusive, no começo, o meu pai mesmo, que trabalha comigo, falou, poxa, você está ficando louco, né? Porque você está trazendo um monte de muamba para casa, um monte de coisas velhas, e isso aí não vai ter serventia. Ontem, eu estava fazendo uma peça antiga, e faltava algumas peças ali que estava faltando, mas são coisas que eu achei em outro tipo de material e casou com aquilo, né? Então deu um acabamento que eu necessitava.
O valor de cada peça varia de acordo com o material utilizado e o trabalho para a confecção. E a internet é a grande aliada neste segmento. O primeiro passo foi a internet, né? Que hoje eu acho que a internet ela tá aí para, né? Ela tá como um braço direito para o empreendedor. Então foi muito interessante porque eu comecei a postar minhas fotos, né? Mas tudo assim muito, como que eu posso falar? É muito simples, muito, sabe? Postando sem a palavra certa é sem intenção de venda, né? Fui mais postando as fotos e aí foi aonde que as pessoas foram elogiando, foram perguntando pelo serviço, pedindo serviço, né? Algumas peças exclusivas, peças para ambientes exclusivos, e aí foi aonde que começou o negócio a caminhar. A visibilidade também veio com 2 peças na Mostra Mais Sustentável, que aconteceu neste ano em Campinas. A gente teve lá no ambiente principal, né, das palestras, teve dois pendentes nossos lá. Então eu creio assim que... Mas como foi isso? A arquiteta de lá conhecia o seu trabalho? Como que você chegou até lá? Então, na verdade, há 2 anos atrás, quando eu pensei nisso, eu já estava começando a buscar as tendências. E eu fui numa mostra de Campinas e deixei alguns contatos. E 2 anos depois esse contato veio a florescer, né? Sim. Então isso foi legal. E aí eu creio assim que disso, né, outras portas já se abriram, né, o meu Instagram mesmo tem bastante arquitetos, bastante pessoas importantes assim nesse meio, né, em Campinas e região que já estão me seguindo, que já estão conhecendo o meu trabalho. Então eu creio assim que a tendência é melhorar daqui para frente. Essa virada que trouxe novas oportunidades de negócios também é vista como um novo modo de vida. É uma delícia você pegar alguma coisa e você trabalhar nela, você limpar, você depois no final, ainda quando você vê o resultado pronto, né, e você vê as pessoas elogiando aquilo, não tem coisa igual. Às vezes eu fico até com dó de vender as peças, né, mas a gente tem que vender porque senão vai ficando, mas é gratificante. Né? Cada peça e o legal também é que cada hora, né, parece uma coisa totalmente diferente. Então são coisas totalmente inusitadas, são peças exclusivas, né? São peças que você não vai ver mais. Então isso eu creio que num ambiente agrega muito, né? Porque você vai ter uma peça ali que você sabe que você não vai ver outra em nenhum lugar. Tudo realmente está sendo um descarte, né? Você usa, quando estraga, a pessoa não quer mais saber de conserto, já joga fora, quer comprar alguma outra peça nova, quer repor, ou às vezes sai peça mais nova. Então, assim, muita coisa que está sendo gerado, né? Muita sujeira que está sendo gerada no planeta. E eu creio que cada um tem que fazer a sua parte. E a tendência é isso, cada vez mais, né? A gente ter essa consciência ecológica, a gente ter essa consciência que a gente tem que ajudar o planeta de alguma forma, né? E eu creio que eu estou fazendo isso. A avaliação é que 2018 foi um ano positivo e que no futuro ainda há muito a crescer dentro da proposta de produtos sustentáveis. E você pode considerar um ano positivo? Com certeza. Eu creio que a sustentabilidade já está a uns 35% da minha renda hoje. Sim. Né? Então, eu tenho o atacado e com a sustentabilidade, com essas peças exclusivas, isso está crescendo mais rápido do que as minhas vendas no atacado. Então, o meu desejo é que uma hora realmente eu fique 100% voltado só na sustentabilidade. Então, assim, é o nome, a proposta, tudo vira lustre. Futuramente, eu vou ter a necessidade de ter um ponto comercial externo, né? E não trabalhar só com a internet, e ter um ateliê mais acessível também. Então eu creio que o meu futuro ele vai me empurrar para isso, para algum ponto comercial, algum lugar assim, longe do ambiente familiar, né? Mas não que eu vou abandonar minha família. Mas é gostoso esse trabalho estando perto da família ao mesmo tempo. Sim, com certeza. E é aquilo que eu te falei, né? Esse trabalho, ele me veio de uma geração dos meus pais. E eu tenho filhos pequenos que todo dia desce, vem me dar bom dia, vê o meu trabalho, pergunta, já está sendo inserido nesse meio. Então eu creio que talvez esse trabalho não vai parar só em mim, ele ainda vai continuar por mais alguma geração aí.